Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Daniel se destacava pela inteligência e fé, gerando inveja em outros governantes que criaram um decreto real proibindo orar por 30 dias sob pena de morte. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia a Deus, com janelas abertas em direção a Jerusalém. O rei Dario, que admirava Daniel, foi obrigado a cumprir a lei e jogá-lo na cova, expressando esperança de que o Deus de Daniel o livraria. Pela manhã o rei encontrou Daniel vivo e sem nenhum arranhão, pois um anjo fechou a boca dos animais.
Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia a Deus, com janelas abertas em direção a Jerusalém. O rei Dario, que admirava Daniel, foi obrigado a cumprir a lei e jogá-lo na cova, expressando esperança de que o Deus de Daniel o livraria. Pela manhã o rei encontrou Daniel vivo e sem nenhum arranhão, pois um anjo fechou a boca dos animais. Havia uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue. Ela havia padecido com muitos médicos e perdeu tudo que tinha, nada adiantou. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou a fonte do seu sangue, e ela sentiu no seu corpo estar curada daquele mal, porque dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, sararei. Porque dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou a fonte do seu sangue, e ela sentiu no seu corpo estar curada daquele mal, porque dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, sararei. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Barbie, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei. Passarinheiro e da peste perniciosa, rei da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu pedi a Deus que esse louvor chegasse até você, porque eu tenho uma palavra dele para o teu coração. No livro de Salmo diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Mesmo que você se sinta fraco, cansado, desanimado, abatido e sobrecarregado, Deus é a sua força e seu sustento inabalável. Ele é tudo que você precisa. Ele é teu maior tesouro, ter Deus na tua vida, e melhor do que ter riqueza, do que ter fama quando tudo parecer desmoronar em Deus. Você encontra força, abrigo, sustento e segurança. Mesmo que você se sinta fraco, cansado, desanimado, abatido e sobrecarregado, Deus é a sua força e seu sustento inabalável. Ele é tudo que você precisa. Você encontra força, abrigo, sustento e segurança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu amo novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu é o Senhor para os que esperam por ele.
enquanto esperarei nele. É o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Não é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Não é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Não é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Eu hei, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Davi, um jovem pastor, foi ao acampamento levar comida para seus irmãos. Ele ficou indignado com o desafio de Golias contra o Deus de Israel. O rei Saul duvidou que Davi pudesse vencer, mas Davi
de leões e ursos. Ele recusou a armadura pesada do rei por não conseguir mover-se com ela. Davi pegou 5 pedras no riacho e sua tiradeira, Golias zombou dele. Davi declarou que lutaria em nome do Senhor. Davi arremessou uma pedra com a funda, atingindo a testa de Golias, que caiu. Davi usou a própria espada de Golias para acabar com ele, resultando na fuga dos filisteus. E sua tiradeira, Golias zombou dele. Davi declarou que lutaria em nome do Senhor. Davi arremessou uma pedra com a funda, atingindo a testa de Golias, que caiu. Davi usou a própria espada de Golias para acabar com ele, resultando na fuga dos filisteus. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu
aquele que te guarda, não tosqueneja, eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Nejaé. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista.
Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E com órgãos elvaio, com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está
Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. O Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim. De todos os animais limpos pegara para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver ainda que eu dê aos pobres tudo que possua e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos
dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberão, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram
sua direita e à sua esquerda. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Guardei a fé. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira dos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições.
evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Dá-te o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Responderão Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Responderão Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me fortalece agora só esta vez, meu Deus, para que de uma vez me vingue de todos os filisteus
pelos meus 2 olhos. Sansão abraçou as 2 colunas do meio em que segurava a casa e se apoiou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. Poera. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e matou mais filisteus naquele dia do que matou na sua vida toda. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me fortalece agora, só esta vez. Meu Deus, para que de uma vez me vingue de todos os filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão abraçou as 2 colunas do meio em que segurava a casa E se apoiou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. com os filisteus, Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e matou mais filisteus naquele dia do que matou na sua vida toda. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Chamou
fez a porção seca de terra. A terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. Disse Deus: grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Disse Deus: haja luminares na expansão do céu. Separação entre o dia e a noite. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo dentro dos seus fornos.
e nas suas amassadeiras. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado.